Deus de amor, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor, glória a Deus. Deus de todo poder e autoridade, aleluia. Grande Deus querido, aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus, querido, eterno, soberano, aleluia. Deus de todo poder e toda glória, aleluia. Senhor Jesus, querido. Glorificamos o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Deus de todo poder, essa noite, aleluia. Glória a Deus, a santa presença do Senhor, aleluia. Para glorificar o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Orando a Deus, confiando ao Senhor esta noite, na presença do nosso Deus e Pai. Nosso Pai do céu, glória a Deus, ao qual nós temos, aleluia, lembrado que também temos os pais aqui na terra, amém, glória a Jesus. Estamos a glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor. Quero deixar uma oração a favor de todos os pais. Os pais presentes, os pais ausentes, os pais junto com os filhos, os pais distantes dos filhos. Glória a Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha alcançar. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha tocar as mãos do seu poder. Glória a Jesus. A favor, a mão poderosa do Senhor. Aleluia. O Senhor que é libertador, Criador dos céus e da terra. O Senhor que é maravilhoso, glorioso, para atender sobre nossas vidas e sobre a vida de cada família lá. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor manifeste o poder e a graça. Glória a Deus, aleluia. Na presença do Senhor possa encontrar-se os pais. Aleluia. Porque acredito que todos estão, glória a Deus, aleluia, Jesus, nesse tempo,
para se encontrar amanhã. Glória a Deus, dia 10 de agosto, onde vão muitos pais e filhos, né, se abraçarem para desejar um feliz dia dos pais. Que o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso e Glorioso, possa derramar o Espírito Santo. Derramar o Espírito Santo de Deus para que esses pais e esses filhos possam todos os dias se abraçarem. Todos os dias possam trocar mensagens agradáveis, trazendo o amor, a confiança e a benignidade de Deus sobre os seus corações, em nome de Jesus. Glorificamos o nome de Deus, exaltamos o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso, glorioso. Deus de poder e autoridade, aleluia, Jesus querido. Deus de poder, Deus de toda grandiosidade. Que a restauração, a renovação, glória a Deus, aleluia, Jesus, posso na presença do Senhor, Deus maravilhoso, Deus de poder, aleluia, santo, santo é o nome do nosso Senhor. Eis-me aqui, Jesus, essa noite. Também quero desejar a paz do Senhor e uma boa noite a todos que vão estar ali também assistindo, ouvindo. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor. Deus de maravilha, Pai eterno, Rei da glória. Papai do céu, que venha manifestar o teu poder. Papai do céu, venha tomar todas as vidas, os corações, na presença do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor que também se encontra no livro de Joel, capítulo 3, versículo 16. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, céu e a terra temerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Glória a Deus. E vós saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade, e estranhos não passarão por ela. Glória a Deus. E há de ser que naquele dia os montes destilarão o mosto, e os outreiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá a fonte da casa do Senhor, e regará, aleluia, o vale de Sítio.
Sabemos, Senhor, que a tua palavra está aqui, Senhor Jesus querido. Aleluia. Ministrando, aleluia, sobre as nações que se movam, as nações. Aonde que a palavra do Senhor está falando sobre a profecia de Joel a respeito das nações, ao qual lembra todos os cristãos, ao qual lembra a todos os cristãos, de que chegará o tempo em que Deus reunirá todos os povos da terra no vale de Jesus, que significa o vale Jeová julga. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus eterno. E fala o Senhor profeticamente após o avivamento de Israel, da semente natural de Abraão. Aleluia. Deus glorioso. Sobre todo o restaurar. Glória a Deus. E sobre toda a graça bendita do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Nações que seguiram ao Senhor Deus com o coração, aleluia, motivado, avivado, confiado, produzindo fruto espiritual. Aleluia, também expondo, aleluia, na presença do Senhor, Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Deus, sabemos que a palavra do Senhor fala, Senhor Jesus querido, Deus maravilhoso, sobre um novo batismo de amor. Glória a Deus, Israel sendo restaurada. Fala do povo sendo restaurado, meu Senhor, aleluia. Que pais e filhos tenham, Senhor Jesus querido, o encontro. Deus querido, Deus de toda glória, porque sabemos, Senhor, que no livro de Joel o Senhor tem uma história escrita, meu Deus. Tem algo, Senhor, colocado diante das Escrituras, aonde que foi vendido vossos filhos e vossas filhas. Mas sabemos que nós temos pais e filhos que têm se encontrado no amor, no Espírito Santo de Deus, com a promessa. Aleluia. O Senhor fala, Jesus querido, na tua palavra que é para proclamar entre as nações santificação, para o qual nós devemos estar nos colocando, aleluia. Porque se sem santificação e sem oração, sem santificação não se verá Deus. Glória a Jesus querido, Deus maravilhoso, glorioso, Deus de poder, Deus de toda glória. Sabemos, Senhor Jesus querido, Pai eterno, que houve grandes pregadores, preletores da tua palavra, Senhor. Até mesmo em 1739, Deus querido, Deus de glória,
já se ouvia ministrar a palavra do Senhor, e muito antes, e muito antes, e muito antes. Deus, aonde que houve batismo de amor, glória a Deus. Senhor Deus querido, Deus glorioso, que haja batismo de amor nos tempos agora, como aquele homem que ministrou e testemunhou junto com 60 irmãos em uma noite de ano novo. John Wesley, Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aonde que eles estiveram, Senhor Jesus querido, uma noite inteira de oração, aonde que tiveram alegria, aonde que tiveram, Senhor Jesus querido, a presença da majestade do Altíssimo, aonde que cantavam em voz de louvor, reconhecendo que o Senhor é Deus. Aleluia, que nesse tempo também, Senhor, que nesse tempo, Jesus querido, Deus eterno, Deus glorioso e precioso, aleluia, Deus de toda glória, Deus de todo poder, Deus de toda benignidade, e sabemos que o Senhor traz o poder que vem do alto e que capacita o ser humano, aos pais, a dar o amor que os filhos precisam. E o Senhor que capacita também com a presença do Espírito Santo o amor dos filhos aos pais. Deus glorioso, precioso, que haja, Senhor Jesus querido, Pai eterno no coração, um restaurar, um renovo, se dá, Senhor Jesus, desencontrados, mas que possam, Senhor, se encontrarem na presença do Deus vivo, juntos, Senhor Jesus, sentir a presença do Senhor, Deus de glória, com alegria, com amor, Senhor, como um lar, na festa, nas bodas, do vinho novo, que possam transbordar a presença divina. Deus é real e habita com homens na terra, com mulheres e homens na terra, jovens. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de poder e toda glória. Deus de amor, em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor Jesus querido, ela fala, Senhor, no livro de Joel, Senhor, capítulo 3. Congregai todas as nações e as farei descer, aleluia.
e ali entrarei com elas no juízo por causa do meu povo, da minha herança. Aleluia. Deus de todo poder e autoridade, e o Senhor está vindo trazer, aleluia, nesta terra que nós estamos num vale, que será o vale, o dia do Senhor, no julgamento do povo na terra, aonde que muitos estão se espalhando e espalhados, repartindo, divididos, separados. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vem juntar o seu povo. Os seus serão ajuntados, os seus serão reunidos, o seu povo que verdadeiramente, aleluia, buscaram a trazer as suas vidas diante do Senhor, porque o Senhor reunirá todos os seus, como que lá naquele tempo Ele reuniu todos aqueles que Ele tinha a reunir no vale de Josafá, que significa Jeová julga, para lutar. Aleluia. E o Senhor reunirá todos os povos e julgará com um jugo de juízo. Aleluia. Porque nesta palavra do livro 3 de Joel está dizendo que foi lançada a sorte sobre o meu povo. E muitos que lançaram a sorte sobre o povo de Deus. Teve muitos que deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por um vinho para beberem. Menina dos olhos do Senhor, alma entregue-se à vontade da adversidade. Deus querido, Deus eterno, Tu és amor, Senhor. Traz, Senhor Jesus querido, as bênçãos, Senhor. Traga, Senhor, motivos divinos no coração dos pais e dos filhos, Senhor, para que produzam fruto espiritual agradáveis ao Senhor. Deus maravilhoso, glorioso, para que o Senhor se agrade. Senhor Jesus querido, Deus eterno, Deus de todo poder e autoridade, assim nós vamos crendo, Pai. Quebra, Senhor, os laços da adversidade, arranca as setas, os dardos inflamados do maligno. Senhor, meu Deus e Pai, traz, Senhor Jesus querido, Teu amor. Traz, Senhor, a purificação, Papai, em nome de Jesus. Deus querido, tira, Senhor, as setas. Tira, Senhor, as malícias. Tira, Senhor Jesus querido. Deus de glória, em nome de Jesus. Deus de glória. Porque sabemos, Senhor Jesus querido, que naqueles tempos lá, houve, Senhor Jesus querido, Pai amado,
Houve, Senhor Jesus querido, uma apresentação de um retrato claro de um Israel que estava avivado, mas as nações e o mundo enfurecido contra o nosso Senhor Jesus Cristo, onde que a tua palavra fala que o copo de tremor de Jerusalém, escrito ali no livro de Zacarias, fala do julgamento divino caindo sobre aquelas nações que foram reunidas naquele lugar. Deus querido, fala-se de um julgamento, ou vamos dizer uma decisão, ó Deus. Fala, Senhor Jesus querido, a tua palavra, o vale da decisão, vamos dizer o vale da debulha, de acordo com a raiz da palavra. Deus querido, Deus glorioso, fala da colheita das nações, fala do julgamento, exposição, o desejo, a escolha de pessoas, de lugares, Senhor Jesus querido. Mas nós temos, Senhor Jesus querido, a decisão dos que seguiram as instruções, a palavra santa do Mestre, a palavra do Criador, a palavra do Senhor, aleluia, que traz o revelar dos motivos, Senhor, que nós temos de seguir e andarmos, Senhor, na tua luz, porque o Senhor é luz, porque o Senhor, aleluia, é tudo que nós precisamos. Deus querido, Deus eterno, Rei da glória, em nome de Jesus Cristo. As pessoas estão preocupadas em andar, Senhor Jesus querido. Deus de glória, Deus de poder, em nome de Jesus. Deus de amor, em nome do Senhor. Mas a tua palavra, Senhor Jesus, ela é bem clara, bem, Senhor Jesus querido, Pai eterno. No livro de Mateus, capítulo 5, que são bem-aventurados os pobres de espírito. Deus glorioso, Deus precioso. Mas o problema, Senhor, da qualidade é que as pessoas desejam a luz sem ter conhecido as trevas, e elas querem a felicidade sem ter conhecido o sofrimento. E vivemos, Senhor Jesus querido, uma geração que deseja somente o positivo e nunca o negativo. Mas muitos vivem mais o negativo do que o positivo que vem de ti, do Espírito Santo, aleluia. Deus querido, Deus glorioso, Deus precioso. E muitas vezes somente quer o positivo e nunca o negativo, que quer a cura sem dor, a salvação sem condenação, a esperança sem desespero, e o poder sem a fraqueza, e a maturidade sem envelhecimento, e o conhecimento, aleluia, sem o preço, a aprendizagem e a plenitude sem o esvaziamento, e a alegria sem a tristeza. O Evangelho foi virado de cabeça para baixo na medida em que são condicionados a possuir o reino dos céus sem a pobreza de espírito, a ser consolado sem chorar, a herdar a terra sem pagar o preço da mansidão. Oh Jesus querido, Deus eterno, Rei da glória,
morte. A verdade que é aquele que serve ao Senhor precisa colocar a sua vida nas mãos dele, nas mãos do Senhor. Aleluia. Deus glorioso, Deus precioso, Deus de glória, vai tocando, vai agindo, movimentando nessa noite a tua luz. Deus vai fazendo a tua obra grandiosa, Pai, nesta noite. Em muitos lugares, corações, vidas e almas, Senhor. Porque nós sabemos que lá no livro de Joel, capítulo 3, aquele homem chamado John Wesley, lá, Senhor, ele contou, testemunhou naquela época, na época dele, sobre um avivamento e um novo batismo de amor. Nós sabemos que a tua palavra aqui no livro de Mateus fala do batismo com fogo. Glória a Deus, querido, aleluia. O fogo ilumina. Glória a Deus. Todo fogo ilumina, mas nenhum faz como o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando toda pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo, a verdade antes lhe é preciso. Glória a Deus. E o que o povo precisa é de Espírito Santo. Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Porque o fogo aparece e aquece e faz brilhar. E o amor, a palavra, está escrita, meu Deus, que a ciência se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. Deus querido, Deus eterno, estamos vivendo aonde, Senhor, que pais e filhos estão vivendo a frieza, não estão vivendo o calor do amor genuíno e verdadeiro que vem de ti, porque não é com o Espírito Santo, meu Deus. Glória a Deus. Somos frios quando somos. Quando o Senhor Jesus nos mergulha no fogo do Espírito Santo, começamos a nos aquecer e a brilhar. Podemos reduzir com o nosso amor por Deus, por Cristo, pela verdade, pelas almas perdidas, que o mundo mais precisa. Aleluia, hoje é homens cheios, mulheres cheias do fogo do Espírito Santo, para que haja batismo de amor verdadeiro. Vai derramando, Senhor, a tua força gloriosa, o fogo da energia, Senhor. A ciência demonstra todas as formas de energia que pode ser transmutada em fogo. Quando somos, Senhor, batizados com fogo, somos cheios do poder. E quando somos batizados num novo batismo de amor, o amor tem o poder de união, de alegria, de permanecer e eternizar. Então, pais e filhos podem reluzir, brilhar no novo batismo de amor, do fogo do Espírito Santo.
Deus. Aonde que o Senhor manifesta o verdadeiro amor. Glória a Deus. Então a casa, a família, aonde que pai e filho são batizados no novo amor, no Espírito Santo, a casa é cheia da alegria, cheia da graça, da energia positiva. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus glorioso. Deus de poder e autoridade. Vai tocando o Senhor assim, meu Deus. Glória, 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 glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão na live. Glória a Jesus, aleluia, que estão ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Jesus, querido, que o Senhor dê a graça bendita. Deus maravilhoso, glorioso, aleluia. Deus que poder e autoridade. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, glorioso, aleluia, Jesus. Deus que poder, santo é o nome do Senhor. Nada pode impedir o amor de Deus, a graça de Deus. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus maravilha, Deus eterno, Deus da glória. Estou, Deus, aleluia, entregando na presença do Senhor a palavra que me foi dada hoje. A palavra que me foi posta hoje, aleluia. Glória a Jesus, querido Deus eterno. Deus de maravilha, Deus glorioso. Deus de poder e autoridade, aleluia. O Senhor que é força maior. E nós continuamos aqui a falar. Vamos orando, né? Orando, glória a Deus. Deus que é maravilhoso e glorioso, aleluia. E sabendo que o fogo espalha, irmãos. O fogo por volta, apagado, ele espalha e acende. Então, quando o batismo de amor é trazido pelo Espírito Santo a pai e a filhos, aleluia, contagia, se espalha por volta de onde esses estão. E é tão maravilhoso e tão bom que os que estão por volta apagados acendem também e querem brilhar na mesma luz do amor, na mesma luz da alegria, da benignidade. Glória a Deus. O fogo revela. Nós podemos ver lá na palavra do Senhor, no livro em 1 Coríntios 3:13, que a obra de cada um será revelada pelo fogo.
qual seja a obra de cada um de nós, irmãos. O Espírito do Deus vivo, ele prova a obra verdadeira, o amor verdadeiro de cada um de nós. Então pode até mesmo fazer algo assim fingido, mas o Espírito Santo de Deus prova o verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. E quando nós olhamos para que o Pai nosso que está no céu, buscamos o amor do Pai nosso que está no céu, aleluia, nós recebemos o poder do Espírito Santo, somos batizados com o Espírito Santo quando nós buscamos de todo o coração, com vontade, com verdade. Porque tem muitos que foram batizados com o Espírito Santo. E é uma das experiências mais maravilhosas e gloriosas que nós podemos receber. A revelação. Aleluia. Que nós nunca antes tivemos, nós temos. Porque o Senhor se revela pelo poder do Espírito Santo, com fogo, como Deus nos vê. Como Deus vê nossos corações. O fogo, amados, fino. Em Malaquias 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, é mencionado o poder purificador do povo. A água não pode purificar com a mesma eficácia. Glória a Deus. Que este elemento age, que é o fogo. Então precisamos que o fogo do Espírito Santo penetre as profundezas do nosso ser. E os pais precisam, os filhos precisam, mas as mães não, as mães também. Glória a Deus. Glória ao Pai, ser um Espírito Santo penetrante, que penetre até a mais profunda do ser de cada um, para queimar e purificar o interior, trazendo a luz e iluminando de dentro para fora e o exterior brilhar. Glória a Deus. O fogo consome, fala a palavra, que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 24, do 11 ao 13. Glória a Deus, aleluia. Que ele traz o ilustrar do poder consumidor do fogo, o fogo do juízo que consumirá a imundícia. Lá no livro de Joel, nós estávamos falando de Jerusalém e de Judá, que estava falando lá no livro de Ezequiel também, do consumir da imundícia de Jerusalém. O batismo com fogo consome, aliás, ele limpa enquanto consome. Muitas das vezes, sabe, aquela dor também, aquela tristeza, aquela angústia, por causa de decepção, de que o pai não consegue ter aquele filho como ele deseja que o filho seja com ele, o amor daquele filho. O filho não consegue. O Espírito Santo, ele consome, queridos, essa dor, essa tristeza.
tristeza, essa decepção, essa angústia, e abençoa com um amor verdadeiro, puro, glorioso. Glória a Deus, aleluia. Por causa que o fogo do Espírito Santo, ele consome toda a impureza. Porque quando nós sofremos, somos às vezes agredidos ou feridos, nós às vezes se revoltamos. Mas quando nós temos o amor do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo, esse fogo consome, não deixa mágoa, não deixa rancor e não deixa palavras para maldizer o filho, ou vamos dizer, o filho para o pai para o filho. Eu tirei a conclusão da palavra de Deus, e eu tirei da palavra do Senhor o que mais é preciso para as nossas vidas hoje. Por quê? Porque nós precisamos, aleluia, desse Espírito Santo que tira as impurezas, que tira as dores. O fogo consome tudo, né? E ele consome também o amor fingido e traz o amor verdadeiro. O amor que não tem amor que não existe, que é só falado, que só menciona os lábios, mas não está dentro do coração. E quando o batismo do Espírito Santo age, o Espírito Santo age, amados do Senhor. O que a boca fala é do que o coração está cheio. E a boca vai falar de amor verdadeiro. Vai falar de algo verdadeiro. Vai haver amor de verdade, alegria de verdade. E ele tira todo o descontrole. O Espírito Santo. Ele tira todo o descontrole no temperamento. E nos faz sermos controlados pela graça do Espírito Santo, pelo amor de Deus e a bênção do Senhor. Aleluia. E nós não fazemos justiça própria. Nós temos a justiça que faz o Deus nosso, o Espírito Santo do Senhor. Porque nós estávamos falando do povo lá naqueles tempos, nações que se reuniriam no Vale de Josafá, que quer dizer o Vale do Julgamento. E que eles foram reunidos, e foram nações que se reuniram contra o Senhor no Vale de Josafá, que temos ali no livro de Crônicas, né, capítulo 20, aonde que Josafá foi
com o povo dele, povo do Senhor, a encontrar-se lá, porque havia nações que se reuniriam lá. E a palavra do Senhor diz que no vale de Josafá, quando Josafá foi chamado para se reunir, para ir lá, porque haveria, e ele tinha sido anunciado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, o Senhor revelou para ele que viria contra ele uma grande multidão lá. Ele foi com o povo, cantou, e os inimigos caíram. Então, pais e filhos, cheios do Espírito Santo, cheio do amor, do batismo do amor e do Espírito Santo, podem se encontrar no vale do julgamento e serão com grandes alegrias, com a palavra benditos do Senhor vinde, benditos do meu Pai, entre para o gozo do teu Senhor. No dia do julgamento, no dia do juízo de Deus, haverá alegria no coração de pais e filhos, porque a palavra será a palavra da promessa. Reunidos para entrar numa reunião do gozo, da alegria. Jesus Cristo dizendo: vinde e entrai, benditos do meu Pai, para o gozo do vosso Senhor, para o gozo do Pai eterno, a alegria do Pai eterno, a salvação eterna, pais e filhos eternizados na herança de Cristo, do qual Ele veio para restaurar, para recuperar, para tomar posse com o sangue derramado na cruz do Calvário. Deus é maravilhoso. O Senhor está nos chamando, aleluia, para nós, uma cidade edificada sobre um monte, muito alto, um lugar muito alto. Edificada, construída, cheia de glória, para mim, para você, para nós, amados. Amém? Jesus Cristo, vivo, glorioso e poderoso. E o fogo do Espírito Santo vai revelar nossas obras, a obra de cada um de nós. E nós podemos ter experiência, a revelação das coisas divinas do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 5, fala da bem-aventurança. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurado vai ser você em estar na presença de Deus, mesmo sendo perseguido, não deixar de estar. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles verão a Deus. Alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que sofrem sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem, que choram, porque serão consolados. Aleluia. Aqui está falando tudo o que nós precisamos, né? Glória a Deus. Porque o que tem fome e sede de justiça serão fartos, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o pão da vida. Então, se você estiver nele, você não tem fome espiritual, porque Ele é o próprio pão que alimenta. Se você tem sede de justiça e você chega na fonte chamada Jesus, você é saciada da tua sede, porque Ele é a própria fonte que mata a tua sede espiritual de justiça. Glória a Deus. Ele traz um consolo se você está chorando. Se você é misericordioso, aleluia, você alcança a misericórdia do Senhor. Aleluia. Bem-aventurados somos quando somos injuriados, perseguidos, quando mentem e dizem mal contra nós por causa do Senhor, da palavra. Ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eita glória! Que os pais e os filhos possam se encontrar no batismo novo de amor, do fogo do Espírito Santo, neste agosto. Que é neste domingo amanhã. E todos os dias, porque não é só esse dia. Amém? Glória a Deus. Então vamos pegar a bênção. No livro de Oséias, fala da restauração. Fala de algo em que os que estão precisando de ser restaurados sejam restaurados. E que haja som festivo do amor verdadeiro e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa noite aqui é a noite que a gente vem agradecer a Deus pela família, adorar a Deus pela família. Glória a Deus. Aonde que a palavra do Senhor coloca para nós sobre a intimidade com Deus, aonde que nós recebemos o Espírito Santo quando nós deixamos Deus agir de um lado e sabemos que as expressões do Espírito Santo traz desenvolvimento como um fino vinho, mas nós preferimos como um ouro fino, né? Refinado. Ou você prefere como um fino vinho espiritual que jorra em louvor e exuberante. Porque lá onde que nós lemos no livro de Joel, fala que teve aqueles que
venderam menina, venderam filhos, foi vendido para beber em vinho. Tiraram o que era de Deus e trocaram, venderam. Isso trata-se de pecado, trata de coisas pecaminosas, como por exemplo, eu deixar do Senhor me trocar o que é de Deus vamos dizer assim, por bebidas, ou até mesmo outras coisas, porque não é só a bebida, não é só isso. Tem prostituição, tem muitas outras coisas, vaidades que neste mundo que, apesar que a Bíblia diz que tudo nessa terra é vaidade, né? Mas lá venderam por um bom vinho, que eles acharam que era bom, meninas, né? E a gente é menina dos olhos de Deus, queridos. Nós podemos vender a nossa alma, por coisas aí. Pais podem fazer isso, filhos podem fazer isso, vender para o mundo de pecado o que é menina dos olhos de Deus. Alma, você, eu, família. Então nós temos que estar ligados na palavra. Porque no livro de Oséias fala sobre muitos tipos de pecado, coisas lá. Se fala sobre vinhos. E fala do lugar que nós serão atraídos, povos. Fala que o Senhor atraiu o povo dele para o deserto, e muitos não querem passar por deserto. Mas no deserto também Deus faz festa, há festividade. Com Deus tem festividade. Deus querido, aleluia. Onde que muitos têm entrado em pânico diante da ideia de ir para o deserto, mas lá naquele tempo lá, o povo do Senhor foi tirado da escravidão do Egito e atraído, levado para um deserto, para caminhar por um deserto. Que o pânico da ideia de ir para o deserto trata-se da própria palavra que suscita a imagem mental, né? De solução, né? Às vezes até mesmo morte, fala. Como porém, assim, biblicamente falando, o deserto não é uma ameaça, ele produz um tremendo fruto positivo, que nós estávamos falando lá. Do negativo e do positivo. Olhe, teu filho não está te correspondendo nesse dia, pai. Olhe por ele. Filho, teu pai não está presente. Você está sentindo a falta que está no deserto em questão do seu pai. Ore por ele. Família, ore. E aquele
que o pai já está no braço, entregue aos céus. Ore por ele, pela sua família, porque ele já está entregue. Esse pai já está entregue. Então ore pela sua família, ore pelo seu filho, ore, porque nós temos que fazer enquanto estamos aqui, porque depois lá não tem mais o que se fazer. Daí depois, quando nós vamos ter o que fazer, é só louvar, cantar e adorar a Deus na eternidade. Se assim todos nós procuramos a ter com Deus e viver com Deus. Então, muitas das vezes fica no deserto, produz também fruto positivo, uma intimidade espiritual tão profunda, de um modo que nenhum outro ambiente é capaz. Hoje, por exemplo, o meu pai chegou, meu paizinho daqui da terra, ele chegou, eu e a minha irmã moramos de praticamente quase uma na porta da casa da outra. Dá para sair de uma entrando na outra, na porta da casa da outra. Mas ele entrou, passou pela minha e foi lá na dela. Eu achei que deveria ter entrado na minha. Eu orei, glória a Deus, aleluia. E eles estavam falando de Dia dos Pais. E eu fui lá entregar uma lembrancinha de uma outra pessoa para o meu pai, que ele tinha pedido que era para mim entregar. Eu entreguei. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai e ao Filho. E eu vi que Deus estava trabalhando ali. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Deus de poder e autoridade, santo é o nome do Senhor. Deus de poder, aleluia. Nós vamos encerrar aqui, porque eu já passei o horário. Aí ele ficou todo animado, né, que eu tinha comprado presente para ele. Eu falei, não, eu não comprei, isso daqui foi outra pessoa. E a outra pessoa, o pai dele já foi recolhido, né? Ele quis entregar uma lembrancinha pro meu, porque sabe que eu tenho bastante amor, né? Então é assim. Então o Senhor atrairá, o Senhor chamará o seu povo, mas o seu povo deve chamar. Nesse tempo, o Espírito Santo para viver o amor de Deus, a salvação, a graça, a benevolência.
tempo nós que temos que atrair Deus para nós. Porque nós falamos do Vale de Josafá, o Vale do Julgamento. E nós sabemos que no livro de Oséias tem um vale, um outro vale, que trata-se do Vale de Acor, onde que significa perturbação, que traz os problemas angustiantes, que significa cobiça e ganância. Mas nós não temos que estar procurando essas coisas, não, né? Deixar essas coisas acontecer dentro dos corações, né? Nós devemos buscar chamar o Espírito Santo, o poder da palavra, para nós estarmos cheios do amor verdadeiro, queimando com o fogo do Espírito, iluminados com o fogo do Espírito, né? Glória a Deus. Julgando, que nós não temos que julgar, o Senhor julgará, mas julgando a sermos cheios das bênçãos do Senhor e das promessas de salvação e de vida eterna para nós e para toda a nossa família. Glória a Deus. Deus querido, Deus eterno, nós podemos lembrar da reunião que foi feita lá no Êxodo, que o povo foi atraído diante do Mar Vermelho, para o Mar Vermelho, e em regozijo depois da travessia, teve o cântico deles. O povo cantaram os atos poderosos de Deus. Então vamos orar que as famílias, os pais e os filhos possam cantar os atos poderosos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrando aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Está bastante frio aqui dentro. Vamos buscar intimidade. Glória a Jesus. Chamar o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia, amém? Vamos orar encerrando? Vamos. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber a unção. Porque houve triunfo divino daquele povo lá junto com Moisés, como houve triunfo divino lá no Vale de Josafá, que tornou-se o Vale de Bênção. Amém? Glória a Deus. E a verdade que declara, nós sabemos que traz unção e o Espírito Santo para nos falar. Glória a Deus, Senhor, eterno e glorioso.
cheio de bênçãos e promessa. E sabemos que o prometer do Senhor está na palavra. As promessas do Senhor estão na palavra do Senhor. Que o povo do Senhor cantará com júbilo. Porque o Senhor convida. A palavra do Senhor convida no livro de Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor um cântico novo, com júbilo à rocha da nossa salvação. Aleluia, Deus. Assim, Senhor, nós iniciamos essa noite também, fomos dirigidos. Glória a Deus. Deus maravilhoso, responder cantando. O chamado de Deus. Que os pais possam responder cantando. Que possam ter um novo batismo de amor, de esperança e expectativa cheia de esperança. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Obrigada, Jesus. No teu nome nós iniciamos, pelo teu Espírito nós fomos dirigidos, também no nome do Senhor nós encerramos, dizendo quão bom e quão suave é Deus nos vive em união e com o amor do nosso Deus comum. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos os corações. E nós dizemos amém, amém. E glória a Deus. Amém? Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e dê todo o amor. Aleluia. Que haja um domingo especial. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo de Deus. Deus maravilhoso e glorioso. Amém? Glória a Jesus. Deus de poder, aleluia. Deus de poder, aleluia, Jesus.
Terço, Marfute, Deus, a família, Senhor, de cada um que está na live, Deus, aqueles que entraram da Nilce Butúrica, Carneiro, Senhor Jesus querido, cada um que entrou aqui assistindo, Pai, vai tocando, ministrando sobrenatural, o Senhor que é maravilhoso, glorioso para abençoar, que o domingo seja cheio da Tua graça e da Tua benignidade. Assim confiamos, Senhor, perante o Senhor, ó Deus, que Tu és grande em obras e feitos. Glória a Jesus, aleluia. Obrigada, meu Deus, por tudo e por todas as coisas que o Senhor nos deu hoje, nos fez hoje. Pela vida, Senhor, do meu Pai, que estava ali, Senhor Jesus, com a gente, durante a tarde. Deus glorioso, família, Senhor Jesus querido, cada um, Pai. Assim confiamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, que seja um domingo resplandecente de graça, luz e benignidade, saúde e paz.